Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou fazer uma análise dessa cadeira aqui que está do meu lado, que é uma DX Racer, que eu tenho ela há exatamente 5 anos. Então hoje eu vou fazer uma análise para ti dessa cadeira sobre durabilidade, longevidade, qualidade, vou te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos de uma cadeira gamer e aí você vai avaliar se faz sentido ou não comprar uma cadeira pensando no longo prazo. Se você, assim como eu, também é fã de tecnologia, já se inscreve aqui no canal para dar aquela força e ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Tem uma novidade agora no canal que é que você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida de tecnologia, se você está pensando em comprar algum produto, enfim, pode tirar toda e qualquer dúvida comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser falar diretamente comigo, beleza? Sem mais delongas, vamos à análise. Alguns pontos importantes aqui antes da gente começar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está pensando em comprar uma cadeira gamer ou uma cadeira de escritório, ou você está avaliando os pontos fortes e os pontos fracos, talvez, antes de comprar a sua, ou de repente você já tem uma cadeira gamer e tá comparando a minha opinião com a tua, certo? A minha história rapidamente com essa cadeira é o seguinte: 2016, que foi logo no início quando a marca DX Racer entrou aqui no Brasil, eu tava precisando de uma cadeira de escritório. Na época eu ainda não trabalhava home office, eu passava algumas horas na frente do PC, mas não era nada assim de passar o dia todo, mas eu já queria comprar uma cadeira que fosse durável. Então, antes de procurar, antes de fazer minhas pesquisas, eu tava precisando de uma cadeira que fosse durável, confortável, que tivesse ajustes e que fosse uma coisa que eu comprasse e me despreocupasse durante muitos anos. Então eu estava realmente procurando investir num produto que eu pudesse ficar anos e anos a fio sem precisar ter dor de cabeça ou sem precisar daqui a 1, 2 anos acabar tendo que comprar outra cadeira. Então nessa época eu realmente parei e pensei, olha, eu vou realmente investir um pouco mais numa cadeira, mas eu pretendo comprar uma cadeira que dure anos, que fique muito tempo comigo. E aí depois de fazer muitas pesquisas e tal, eu percebi que a DX Racer, né, era uma marca que lá fora já tinha uma boa reputação e que os produtos dela, né, tinham a fama de serem duráveis e tal, e eu acabei comprando essa cadeira aqui em 2016. Bom, na época, por mais que eu ainda não tivesse no home office, mas eu já sabia que em algum momento eu poderia estar. Então foi o que aconteceu agora, por exemplo, a partir da pandemia, né? Então essa cadeira acabou que me ajudou de uma certa forma, porque o investimento que eu fiz lá atrás acabou fazendo muito sentido agora que eu passo praticamente o dia inteiro sentado nela. Para quem tá com curiosidade de saber, na época, em 2016, essa cadeira aqui me custou em torno de R$ 1.280 a R$ 1.300. Pelo que eu andei pesquisando, realmente os preços deram uma boa aumentada. E aí, óbvio que isso se deve à questão do dólar, já que o produto é importado. Então, quanto mais aumenta o dólar, mais aumenta o preço pra gente. E eu também acho que se deve à questão do tempo que a marca já tem de mercado e da fama que foi pegando e tal. E aí, talvez eles tenham reajustado os preços. Pelo que eu vi, hoje você não paga menos de R$ 1.800, R$ 2.000 por uma cadeira dessa que você pagava na casa de 1.300 em 2016. Então realmente deu uma boa aumentada e eu vou te falar agora em detalhes os pontos fortes e os pontos fracos para você avaliar se ainda vale a pena comprar uma cadeira desse patamar de preço hoje ou se de repente é melhor para você avaliar outras opções. Vamos começar falando aqui da construção, da estrutura geral da cadeira. A parte de sustentação da cadeira aqui de baixo e a parte que você senta, enfim, todo o esqueleto, por assim, da cadeira, que é chamado de frame, é toda em metal. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas deve ser em algum tipo de aço. O que eu posso te falar é que é um material extremamente resistente e muito robusto. Passados 5 anos de uso, toda a parte de sustentação da minha cadeira, né, ou seja, a parte aqui da base, os rodízios, a parte do pistão, né, que sustenta o pistão, a parte aqui de baixo também do assento, enfim, toda a estrutura metálica dela, ela tá intacta, 100% perfeito. Então, zero problemas em relação a isso. Inclusive, essa estrutura metálica é a parte que tem mais tempo de garantia da DX Racer Brasil, né? Que são 6 anos de garantia que a marca te dá na estrutura metálica. Eu particularmente acredito que esse tempo de garantia todo é porque é muito difícil, deve ser muito improvável de você ter algum problema com essa estrutura, porque como eu tô te falando, é uma estrutura muito resistente, muito robusta e que aparenta ter sido feita realmente para durar. A cadeira, ela é pesada, ela tem quase 30 quilos, eu acredito que muito por conta da estrutura dela, né, de metal, que pesa bastante, ela tem esse peso que é considerável. Então ela é uma cadeira que, bom, o fato de ter esses rodízios aqui é tranquilo para você tirar ela do local, se você precisar fazer alguma limpeza, mudar de cômodo, é super tranquilo, mas se você precisar carregar a cadeira de um lado para o outro, né, se você precisar fazer mudança e tal, não é uma mudança assim muito simples, porque realmente ela é bem pesada e o tamanho dela é considerável, então não é assim tão simples de você ficar
carregando para um lado e para o outro. Revestimento da cadeira. Eu, quando fui comprar a minha, eu escolhi esse revestimento em couro. Esse couro é chamado de couro PU, que é na verdade uma espécie de couro sintético. E eu escolhi basicamente esse couro por dois motivos. O primeiro é que é um revestimento que é fácil de limpar e, ao contrário do tecido, ele tende a manchar menos. Então, como eu comprei essa cadeira pensando em longevidade, em durabilidade, eu escolhi o couro por conta disso. Porque eu queria realmente um produto que fosse fácil de manter a longo prazo e que tendesse a ser mais durável. Então, eu realmente limpo muito facilmente essa cadeira e eu realmente hoje até agora tive zero problemas com mancha, com algum tipo de coisa, porque o couro, principalmente um couro preto desse aqui, dificilmente você vai ter alguma mancha visível e tal, alguma coisa do tipo. Então, passados 5 anos, esse revestimento em couro realmente está sem nenhum problema. Óbvio que você precisa ter alguns cuidados, né? Então, não adianta de repente você passar algum material cortante, se você passar um alfinete, alguma coisa que fure o couro, que rasgue, aí realmente seria um mau uso. Mas se você tomar o mínimo de cuidado possível, hidratar o couro constantemente, né, sempre que necessário, e cuidar bem, fazer uma manutenção normal, tranquila, a mesma manutenção, por exemplo, que você faria no banco de couro de carro, o revestimento da sua cadeira vai durar bastante tempo. O maior ponto fraco desse revestimento em couro, sem sombra de dúvidas, é o calor. Então, se você se incomodar muito com calor, eu te indico de repente a procurar uma cadeira ou de tecido ou que tenha um revestimento daqueles em tela, né, que seja um revestimento vazado, porque de fato o couro ele realmente é quente. Então até te indico, se você puder utilizar essa cadeira no ambiente com ar condicionado, melhora demais. Passados 5 anos, como é que tá o revestimento em couro aqui da minha cadeira? Tá de boa, tranquilo. O que eu faço? Eu basicamente só faço a hidratação do couro esporadicamente, quando eu vejo que precisa, que está ressecado, eu vou e faço uma hidratação utilizando um produto específico para couro. Inclusive eu vou deixar aqui o link na descrição do produto que eu uso, eu compro na Amazon. E no meu caso, depois desses 5 anos, o couro da minha cadeira tá tranquilo, sem rasgos, sem rachaduras, sem defeitos, enfim, tá quase igual a como veio, né? Não tem como ficar 100% igual, porque 5 anos de uso realmente vai ter alguma diferença. Terceiro ponto que eu vou te falar da cadeira são os rodízios. Para quem não sabe, os rodízios nada mais é do que as rodinhas que ficam na base da cadeira. Se você já comprou uma cadeira um pouco mais barata, você provavelmente já teve problema com esses rodízios. Essas rodinhas de cadeira são uma das coisas que mais quebram. E assim, eu particularmente, antes de comprar essa cadeira da GX Racer, eu tinha muito receio de que ela tivesse os rodízios frágeis, porque isso dá uma chateação enorme. Mas felizmente eu estava enganado. Os rodízios da GX Racer são muito robustos, são muito bons, ajudam demais na locomoção, então você consegue movimentar a cadeira tranquilamente. E os meus aqui, depois de 5 anos, estão perfeitos. Ajustes da cadeira. Quando você vai pesquisar e quando você olha uma cadeira desse modelo aqui, um dos grandes diferenciais dela é a quantidade de ajustes que ela tem. Ela tem realmente uma grande quantidade de ajustes para tentar fazer você ficar com a melhor ergonomia possível. O primeiro ajuste que eu vou te mostrar aqui é o ajuste de altura. O ajuste de altura nada mais é do que o ajuste do pistão, né? Que aí você vai acionar a altura ideal para a mesa que você tá, para a escrivaninha, alguma coisa assim. Então, basicamente, você vem aqui com a sua mão direita e aciona uma alavanca. Para subir a cadeira, você tem que estar fora dela e aí o ajuste sobe, ó, você vê que eu tô bem mais alto. E quando você aciona a alavanca de novo, a cadeira desce. E aí esse é o ajuste principal, que é o ajuste de altura e o ajuste mais tradicional que você vê na grande maioria das cadeiras. O ajuste de altura funciona bem? Funciona. Eu só tenho uma ressalva. O pistão dessa minha cadeira aqui tá com defeito. Então quando eu subo ela vai descendo sozinha com o meu peso. Isso é um problema que tem no pistão que vai precisar ser substituído. Então esse pistão da minha cadeira deu defeito com aproximadamente 5 anos de uso. O próximo ajuste que eu vou te mostrar é basicamente a inclinação do assento. É muito parecido com aquele ajuste que você faz na poltrona do avião. Basicamente você tem aqui na sua mão direita uma alavanca e você aciona aqui para mexer aqui no assento. Então ele vai ficar mais para trás se você quiser, mais para frente, mais reto assim, mais ergonômico, e você deixa do jeito que você preferir. O que é mais interessante talvez nesse ajuste é que você consegue deixar a sua cadeira praticamente deitada, ó. Ela vai até realmente aqui uma posição bem deitadona aqui. Você pode ficar aqui, sei lá, descansando se você quiser, sei lá, alguma coisa assim. Pra te falar a verdade, é um ajuste que vale mais pra você mostrar pros amigos e tal, mas eu particularmente nunca usei porque não faz sentido você ficar deitado, né? Enfim, o próximo ajuste que eu vou te mostrar é o ajuste que talvez seja um dos mais importantes, se não for o mais importante, que é o ajuste dos braços, que é esse aqui, ó. Os meus cotovelos, eles estão apoiados aqui muito bem
bem confortáveis na cadeira. Ela ajusta os braços, ó, para cima ou para baixo, como eu tô fazendo aqui. Adicionalmente, ela ainda ajusta para frente ou para trás, ó, você tem um ajuste de profundidade. E adicionalmente, ele ainda ajusta para os lados se você quiser, ó. Ainda tem aqui um ajustezinho para os lados se você quiser deixar um ângulo diferente. Então você tem muitas opções de ajuste para que o seu cotovelo fique o mais confortável possível. Isso ajuda demais na ergonomia. E para completar, esse apoiozinho de braço aqui, ele tem um acolchoado, então ele é bem confortável realmente, você não tem problema aqui de passar muito tempo com o seu cotovelo apoiado. E adicionalmente, essa cadeira ainda tem o que a gente chama de função relax, que basicamente é o seguinte, ó, você vê que agora eu tô numa posição meio reta aqui em 90 graus, né? A função relax é uma alavanca que tem aqui embaixo que você aciona e ela faz isso aqui, ó. Você pode ficar se balançando e ela vai até um ponto e volta. Isso aqui é uma função que eu particularmente gosto muito. Às vezes você tá aqui no escritório e tal, quer dar uma balançada nela, então ela vira como se fosse uma cadeira de balanço. Essa função, pelo menos pra mim, é interessante, mas tem gente que não curte muito. Tem gente que gosta de deixar ela... Não, aqui tá no relax ainda. Tem gente que gosta de deixar ela mais reta, assim, pra balancear, pra melhorar a questão ergonômica. Mas o relax, de vez em quando, sinceramente, eu acho muito bacana pra você dar uma relaxada, enfim, fazer esse negócio aqui que eu tô fazendo, que é esse balangotengo aqui, beleza? Próximo ponto é a limpeza da cadeira. Pra fazer a limpeza da cadeira, eu uso um hidratante de couro, que é esse aqui. Comprei na Amazon, acho que foi, sei lá, uns 15 a 20 reais no máximo. É o mesmo hidratante que você usaria, por exemplo, para fazer a hidratação de um banco de couro de carro. Então, toda vida que você notar que a sua cadeira tá ficando um pouco ressecada, basta usar o hidratante para dar um brilho novamente, para dar realmente uma melhorada no aspecto dela. A limpeza é muito fácil, muito simples, então essa é a vantagem do couro. Eu acho o couro um material muito bom de manter, de limpar e, assim, tranquilamente, de tempo em tempo eu venho aqui e faço essa limpezinha com a esponja e com esse material, com esse hidratante, e a cadeira volta a ter um aspecto realmente muito bom. Se você for um bom observador, você notou que na minha cadeira eu tô usando ela sem as almofadas aqui de cabeça e a almofada de lombar. Por quê? Porque olha aqui o estado das almofadas da minha cadeira depois de 5 anos. Ó. Essa é a de cabeça, você pode ver que tá toda descascada aqui, e essa é a almofada de lombar, também com revestimento todo descascado, e adicionalmente o elástico aqui delas, ó, tá bem ruim, já perdeu completamente aqui a pressão. Então, assim, fica claro que o revestimento de couro dessas almofadas aqui é bem mais frágil e bem diferente do revestimento da cadeira. Você vê que o revestimento da cadeira em si, ele tá ok, mas as minhas almofadas estão com aspecto péssimo, horroroso. Então esse é mais um ponto de atenção que eu tenho. Eu tirei as almofadas porque realmente enfeia demais a cadeira, eu não vou deixar esse negócio aqui desse jeito. Pós-vendas e garantia da G-Rex Racer Brasil. Aqui de longe é minha maior reclamação em relação a essa cadeira. Não é nem o produto, não é nem a cadeira em si, mas sim se você precisar de um atendimento de pós-venda, se você precisar de um apoio da marca, se você precisar acionar a garantia. Primeiro ponto de atenção é que a garantia de 6 anos da cadeira é só da parte metálica. Então é muito complicado que a sua cadeira dê algum problema nessa estrutura metálica. Todos os outros componentes da cadeira têm somente 1 ano de garantia. Isso mostra que a marca, né, já sabendo que obviamente é muito raro de alguma coisa dar problema no primeiro ano, só dá os 6 anos para a estrutura metálica, que dificilmente vai quebrar, e o restante dos itens, né, que vão começar a se desgastar ao longo do tempo, não vai ter mais garantia. Então esse já é o primeiro ponto de atenção quando você vai comprar sua cadeira da GX Race. Como eu já te falei no vídeo, eu tive 2 problemas com essa cadeira aqui. Primeiro, pistão descendo, que é a questão de eu subir a cadeira e quando eu sento ela vai descendo sozinha com o meu peso, que era uma coisa que não acontecia antes, ou seja, o pistão perdeu a pressão e precisa ser substituído. E o segundo problema foi com as almofadas, que com 4 ou 5 anos de uso, simplesmente foram se autodestruindo. Ó, você vê que o revestimento aqui está completamente destruído, descascado, um revestimento muito esquisito realmente e com muito menos qualidade que o revestimento da cadeira em si. Bom, no dia 27 de fevereiro de 2021, ou seja, nesse ano, eu mandei um e-mail para a garantia para o pós-venda da GX Racer Brasil, explicando que eu estava com esses problemas e perguntando como eu deveria proceder. Eles responderam meu e-mail dia 6 de março, ou seja, eu mandei dia 27 e responderam dia 6, praticamente uma semana para responder um e-mail simples. Mas tudo bem, o importante é que responderam. Só que na resposta, foi que eles disseram, olha, nada tá mais na garantia, né? O que tá é só o frame, a estrutura metálica, que é 6 anos, mas todo
os itens restantes eles só têm 12 meses de garantia. Então você precisa efetivamente comprar um pistão novo e comprar 2 almofadas novas, porque são itens que não estão mais cobertas pela garantia da GX Racer Brasil. Bom, no mesmo dia, 6 de março, eu respondi, ok, sem problemas, vamos seguir então com a compra. Eu quero comprar o pistão novo e as 2 almofadas novas para substituir na minha cadeira. Não tem problema nenhum, entendo que já não tem garantia, ok, sem problemas, vamos em frente. E é aí que começa a chateação. Dia 11 de março, ou seja, 5 dias depois, eu respondi o e-mail dia 6, mais 5 dias para responderem. Eles respondem dizendo que tinham o pistão em estoque, que aí para mim foi bom, foi excelente, beleza, legal, tem o pistão, mas que não tinham as almofadas em estoque. E além de não ter as almofadas em estoque, eles não tinham previsão de quando ia chegar e nem tinham previsão se um dia iriam ter essas almofadas de novo em estoque. Então o resumo da ópera, a GX Racer simplesmente lavou as mãos, falou, cara, eu não tenho as 2 almofadas para substituir, não sei se eu vou ter e nem sei se um dia volta em estoque. Ou seja, te vira, jogou o problema para mim de volta. O que eu achei super estranho, né? Porque existe uma lei que diz que você tem que ter peças de reposição para produtos durante alguns anos depois que aquele produto sai de linha, que não foi o caso nesse caso aqui dessa cadeira que saiu de linha, mas se eu não me engano a lei diz que você tem que ter até 5 anos de tempo, né, de fabricação de produtos de reposição, que simplesmente não foi o caso com a GX Racer Brasil. Eles não têm essas almofadas e simplesmente disseram que não vai chegar e pronto. Bom, para tentar resolver meu problema, eu falei assim, pessoal, tranquilo, entendi, já não tem as almofadas e tal, vamos fazer o seguinte, não tem problema nenhum, eu quero 2 almofadas novas, mas mesmo que seja de outra cadeira, sendo preta, né, talvez dê certo aqui, vejam para mim isso por gentileza. Mas 5 dias depois, recebo a resposta, olha, não temos nenhum modelo que possa se encaixar ou se adaptar na sua cadeira. Ou seja, mais uma vez disseram, olha, infelizmente não posso te ajudar, problema teu, te vira, né, fica aí com o problema nas tuas mãos. Então, a minha experiência com o pós-venda da GX Racer foi muito ruim. Só não foi pior porque, por muita sorte, o pistão eles têm em estoque. Mas aí, como nem tudo são flores, quando eu paguei o pistão, paguei R$89 e falei, pessoal, pode enviar, coloquei o endereço lá e tal para eles fazerem o envio, veio um lockdown lá no centro de distribuição deles e eles simplesmente disseram que não podem enviar. E aí eu tô aguardando até agora o pessoal voltar a trabalhar da GX Racer para eles me enviarem o pistão. Sendo que o pistão, quando chegar, eu vou ter que dar um jeito de trocar ele, substituir. Eu já vi nos vídeos aí na internet que você tem que dar umas marretadas aqui para tirar o pistão antigo e colocar o novo, porque a GX Racer também não manda ninguém na tua casa para fazer essa substituição. Adicionalmente, tem essa questão das almofadas que eu fiquei a ver navios, eu não consegui ter substituição das minhas almofadas, eu nem sei como eu vou resolver esse problema. Eu vou tentar talvez levar essas almofadas aqui numa capotaria que mexe com banco de couro de carro para ver se os caras conseguem de repente fazer um revestimento, porque aqui atrás, ó, você vê que tem um zíperzinho e você consegue tirar o estofado. Então eu vou tentar tirar esse revestimento aqui em couro e ver se uma capotaria de repente consegue imitar, reproduzir esse revestimento aqui para resolver meu problema. Mas, enfim, se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que continuar usando a cadeira sem almofadas, porque simplesmente a GX Racer não tem almofadas de reposição no Brasil e nem tem previsão se um dia vai ter. E, adicionalmente, quando você vai trocar e-mails com a GX Racer, você tem que entender que eles levam 5 dias para te responder. Então, eu passei, para você ter ideia, mais de 1 mês trocando e-mails só para resolver esses 2 problemas, né? Na verdade, eu não resolvi nenhum até agora, né? Porque não recebi o pistão e as minhas almofadas também, eles jogaram um tremendo se vira para mim. Então, foi mais de 30 dias entre idas e vindas de e-mail, porque cada e-mail que você manda, os caras contam, parece que eles contam 5 dias e te respondem. E aí, se tu responder em cima daquele e-mail, eles contam mais 5 dias para responder. Então é isso. A forma de comunicação com a GX Racer Brasil é assim. São e-mails que os caras levam 1 semana, 5 dias, mais ou menos nessa faixa, para te retornar de volta. Então assim, cara, a cadeira é boa? É. A cadeira tem qualidade? Tem. Mas assim, reza para não precisar de suporte de pós-vendas da marca no Brasil, porque é muito ruim. Claramente, qual é a minha visão? Que é uma marca que se preocupa muito com a parte de vendas, de e-commerce, de marketing, né? Que veio crescendo muito ao longo desses anos, mas que tem o pós-vendas como se fosse assim só para ter, entendeu? Só porque é obrigatório ter para não deixar o pessoal 100% na mão. Mas assim, é muito meia boca realmente o suporte de pós-vendas da GX Racer Brasil. Conclusão de tudo. Após 5 anos com essa cadeira, eu te falo que pelo preço que eu paguei na época, né, em torno de R$ 1.200,
reais, eu acho que foi uma boa compra. Por quê? Porque é uma cadeira que, no geral, né, se eu pegar as várias funcionalidades dela, ela tá funcionando praticamente tudo. Então, os rodízios dela são bons, que são as rodinhas. A estrutura metálica dela é boa. Os ajustes dela são bons, você tem diversos ajustes. Ajuste de inclinação, relax, ajuste de cotovelo aqui, ajuste de altura. Você tem muito ajuste à disposição para ficar mais ergonômico possível no dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos e tudo mais. Adicionalmente, o revestimento dela, o revestimento da cadeira em si, externo, de couro, né, que é o caso da minha, é bom, eu não tive problema nenhum com ele. E como ponto fraco, são as coisas que eu te apontei. As duas almofadas, realmente a qualidade não é essas coisas todas. No uso de longo prazo se mostraram um pouco mais frágeis do que o restante dos componentes da cadeira. E o pistão que deu problema agora com 5 anos. Sendo que o pistão, pelo que eu entendi, é uma peça de meio que desgaste natural, porque você fica subindo e descendo a cadeira e em algum momento esse pistão vai perder a pressão e ele pode vir a dar defeito. Então eu nem vou dizer assim que seja realmente um erro imperdoável, porque pelo que eu percebo, o pistão de cadeiras é realmente uma peça que mais cedo ou mais tarde você teria que trocar. O maior ponto crítico, sem sombra de dúvidas, que você tem que pensar antes de comprar essa cadeira aqui é a questão de pós-vendas e suporte da marca GX Racer no Brasil, que ao meu ver é mediano para péssimo. Primeiro, que a dificuldade de comunicação com eles é muito grande, eles demoram muito para te responder. Segundo, que eles não têm equipe parceira para resolver o teu problema em casa. Terceiro, que eles não têm peças de reposição à disposição, todas as componentes que você precisa, que você viu aqui, que no meu caso as almofadas eles não têm. E quarto, que a garantia que eles prestam é extremamente limitada, né? A grande maioria dos componentes é 12 meses e, cara, dificilmente em 12 meses você vai ter algum problema com essa cadeira. Então, é uma cadeira que eu indico? É uma cadeira sim que eu indico, é uma cadeira de qualidade, é uma cadeira que é muito bem feita, que é robusta, é um produto bom, é um produto de qualidade, mas é um produto que a marca que representa ele aqui no Brasil, infelizmente, está com um pós-vendas ruim. Então você compra o produto, você tem que confiar que o produto que você comprou vai durar na tua mão, que não vai dar defeito, e se der defeito, você tem que rezar para aquele componente que deu defeito, para a marca ter ele aqui à disposição no Brasil, ou para você achar de alguma forma no Mercado Livre, alguma coisa assim, que eu procurei também e não acho nenhuma peça de reposição nem usada em local nenhum. Então essa é a grande realidade. É uma empresa que quer vender as cadeiras novas, mas que está pouco preocupada com a manutenção dessas cadeiras a médio e a longo prazo. Se eu compraria novamente essa cadeira, eu acho que eu compraria. Por quê? Porque o produto em si, ele é muito bom. Se você for ver a estrutura maior, a parte mais central da cadeira, ela tá funcionando, o revestimento externo aqui tá ok. O que deu defeito nela são duas coisas meio que complementares. São coisas que eu vou conseguir conviver com isso, né? Eu só preciso trocar o pistão e eu tô conseguindo sentar nela de boa sem as almofadas. Então, pensando sob essa ótica, talvez eu até compraria novamente, desde que o preço estivesse razoável. Mas fica um grande ponto de atenção em relação ao suporte de pós-vendas da marca que representa a GX Racer aqui no Brasil. Então é isso que eu queria te falar. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, não esquece de deixar seu like, compartilhar para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.